Atos 1:8. Vamos ler todos juntos, fazer uma leitura bonita. Eu notei que a minha versão é diferente da versão de vocês. Acho que é corrigida, né? Que prevalece aqui, eu tenho atualizada, mas não tem problema não, a gente vai lendo junto. Vamos ler, irmãos, juntos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos ler mais bonito? Eu vou fazer o seguinte, eu leio uma parte, depois vocês repetem a parte que eu li, tá certo? Vamos lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos orar? Senhor, continua a falar aos nossos corações por tua palavra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus queridos, bem, pastor, já são 20 e 35, mais 15 minutos. Pronto, então, queridos, uma palavra rápida. Vou apenas assim dar uma panorâmica da mensagem que eu pregaria normalmente. Mas, meus queridos, eu vou ler contextualizando o versículo de Atos 1:8. Contextualizando aqui para os irmãos, esse versículo fica um pouco diferente. Ele não muda. A ideia é a mesma, a mensagem é a mesma. Mas contextualizando, se os discípulos naquele momento estivessem aqui em Pindobal, naquele momento o Senhor Jesus teria dito aos seus discípulos aqui em Pindobal, olhe bem, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Pindobal, como em toda a Paraíba, e no Brasil, e até os confins da terra. Irmãos amados, a palavra de Deus deve ser lida desta forma, por sua igreja nos nossos dias. Nós não podemos ler a Bíblia como se as suas verdades não tivessem nada a ver conosco. As verdades bíblicas são para serem vividas por mim, por você e por todos os servos de Deus nos nossos dias, para a honra e glória do nome de Jesus. Este foi um momento muito especial. É muito interessante, queridos, que geralmente quando alguém sabe que está próxima a sua partida para outra vida, quando alguém percebe que está próximo de morrer, esta pessoa vai falar coisas muito importantes para os seus entes queridos. O pai vai dar bons conselhos ao filho, vai dar algumas orientações, vai dizer à esposa como deve continuar com os negócios da família. E, meus queridos irmãos, com o Senhor Jesus não foi diferente. Só que algumas das palavras mais importantes o Senhor Jesus disse, tanto antes de morrer quanto depois de ressuscitado, antes de voltar para a glória. E quando o Senhor Jesus estava ressurreto, nós sabemos que por cerca de 40 dias ele apareceu vivo para mais de 500 irmãos, para os seus discípulos, aqueles mais achegados principalmente. E a estes ele deu esta ordem, que é uma das principais ordens que ele deu aos discípulos e por conseguinte deu à igreja.
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Louvado seja Deus. Aonde? A grande comissão. Este versículo é comumente chamado da grande comissão, mas a grande comissão também está presente nos 4 evangelhos. E no evangelho de Marcos, a grande comissão, esta mesma ordem, está registrada pelo evangelista com outras palavras. Em Marcos nós lemos, em Marcos 16:15, o Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, Deus quer que esta igreja faça parte da evangelização do mundo. Vocês não podem ficar restritos a evangelizar Pindobal, a evangelizar Areia, evangelizar Andresa, evangelizar essas redondezas, porque a graça que Deus lhes tem dado como igreja local é suficiente para que a fé de vocês repercuta em muitos outros lugares para a glória de Deus. O plano de Deus é esse: que o evangelho seja pregado aonde houver gente, nos sítios, nos povoados, nas cidades, nas gigantescas cidades como São Paulo, Cidade do México. Na Cidade do México tem mais de 25 milhões de habitantes. Este evangelho precisa chegar em todo lugar. Neidinha foi enviada para a Índia para dizer aos indianos que há um Deus nos céus que enviou seu Filho para trazer salvação aos perdidos pecadores, e que os seus 33 milhões de deuses são todos mentira, obras do diabo ou da invencionice dos homens. Só há um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que ama o homem e por isso enviou Jesus para a sua salvação. Louvado seja Deus. Irmãos, alguns anos atrás nós fomos evangelizar e plantar uma igreja na cidade de Água Branca. Chegando lá, nós soubemos de um lugar chamado Serra dos Ventos, em cima de uma serra, na fronteira de 3 municípios, e que era um povo que vivia um estilo de vida quase como índios, que pouco relacionamento tinha com a cidade. Aí nós fomos lá, a gente designou, estávamos com 110 pessoas de vários estados do Brasil naquele projeto missionário de férias que eu falei. Era janeiro do ano 2000. Aí era muito difícil chegar lá, eram 3 horas, 1h30 de caminhada, não porque era longe, aliás, de carro, não porque era longe, mas porque a estrada era muito ruim. E depois 1h30 andando, naquele terreno assim ladeirado. Quando chegava na beira da serra, aí era difícil demais. Eu falei, não, vamos somente homens. Aí designamos 10 homens. Aí a Simone, uma curitibana seminarista, implorou para ir. Não, de jeito nenhum, é só para homem, porque esse negócio é pesado. Aí ela chorou. Aí quando ela chora, qual é o coração do homem endurecido que não se quebranta quando a mulher chora? Tá bom, Simone, vá junto. Aí Simone foi. Aí depois daquelas 3 horas, irmão, até o sítio Crioulo era de carro. O sítio Crioulo até a Serra dos Ventos era a pé. E Simone, olha, estava com todo o gás, com toda a força, aquela valentia feminina, chegou lá. Quando eles chegaram, todos assim, fardados, todos de calça jeans, a camisa oficial do projeto missionário, um boné e uma mochila, com bíblias, com folhetos. Quando chegaram lá, aquela turma, as pessoas que estavam assim pelo terreiro ficaram assim meio desconfiadas, assombradas, aí todo mundo foi para dentro de casa, se trancou e a nossa turma parou. Parou, né? O que é que eles vão fazer agora? Qual vai ser a próxima atitude desse povo que a gente não conhece e que não conhece a gente? Aí, irmãos, a casa mais próxima, alguém corajosamente abre a janela. Aí eu pergunto, quem foi que abriu? Foi homem ou foi mulher? Foi homem ou foi mulher? Mulher, claro.
Mulheres são mais corajosas, irmãos. Alguém disse que são mais curiosas, né? Eu não sei. Pastor Batista depois resolve essa polêmica. Aí nós vimos como foi importante Simone ir. Aí Simone era uma mulher, Simone se achegou. Era uma jovem senhora de uns 35 anos. Aí começou a conversar, ela saiu, veio para o terreiro, começaram a palestrar ali. Aí, depois de uns 5 minutos, todo mundo saiu também de suas casas, o restante do povo foi conversar com os outros. Aí Simone, naquela conversa, já estava uma conversa gostosa, aquela tensão havia sido quebrada, né? Estavam coisas já assim, a conversa boa. Aí ela decide começar a pregar o Evangelho. E começou com uma pergunta: a senhora já conhece o Senhor Jesus Cristo? E aquela mulher, na sua simplicidade, disse: conheço não, senhora. Ele não mora aqui, porque se morasse todos nós conhecíamos. Como aqui, né? Aqui todo mundo se conhece. Você conhece? Quem mora em Vitória, todo mundo conhece. Então, irmãos, a gente dá vontade de rir, mas dá vontade de chorar. Alguém responder desse jeito, né? É uma falta muito grande de conhecimento de Deus. Não é que ela nunca tenha ouvido falar de Jesus, mas fala-se tão pouco ali, é um assunto assim, que ninguém se interessa, que naquele momento ela não fez a ligação. Aí respondeu desse jeito. E Simone chorou ao ver a grande necessidade espiritual daquela comunidade expressada pelas palavras daquela jovem senhora. Irmãos, há muitos lugares assim ainda hoje no sertão. E nós ouvimos palavras assim, não conheço não, ele não mora aqui. Ouvimos no sertão da Paraíba, no sertão de Pernambuco, no sertão do Ceará. Sertão do Ceará, principalmente ali perto de Juazeiro e Crato, onde a idolatria ainda é maior, dali se irradia idolatria para todo o sertão. Irmão, tem lugar no sertão que você pode falar mal de Jesus, mas se falar mal do Frei Damião, do Padre Cícero, a coisa não dá certo não. A gente chegou na zona rural, num sítio lá no Ceará, num projeto missionário. Aí aquela dupla, porque no projeto missionário todo mundo é dividido em duplas de evangelização. E vai uma pessoa que tem experiência com o que não tem experiência. E quem não tem experiência, depois de 3, 4 dias já está evangelizando até pelos cotovelos. Porque aprende rápido, na prática. E antes do projeto a gente dá um curso sobre evangelização. São 4 dias de treinamento intensivo e depois o restante dos dias é a prática, a evangelização, ganhando almas para Jesus e vendo a igreja nascer para a glória de Deus. Então lá no sertão do Ceará, irmão, quando uma dupla de evangelização chegou na casa daquela Dona Maria, que é o que você vai mais encontrar no sertão é Maria e Zé, né? Também ia lá pelas bandas do Ceará também Cício e Damião. Damiana, vai encontrar muito. Então, aí quando aquela dupla chegou na casa daquela Dona Maria, ela disse: não, o Padre Cícero é a 4ª pessoa da Trindade. Aquela outra disse: não, quem escreveu a Bíblia foi o Padre Cícero. Aí os nossos evangelistas foram dizer não, foram explicar quem foi que escreveu a Bíblia. Quem escreveu o Evangelho de Marcos foi Marcos, quem escreveu o Evangelho de Mateus foi Mateus, quem escreveu o Evangelho de João foi João. As cartas que Paulo escreveu, mas ela não se contentava, não aceitava de jeito nenhum. Aí teve um momento que ela ficou tão irritada que disse: pois se não foi o Padre Cícero que escreveu a Bíblia, eu também não quero saber da Bíblia e saio da minha casa. Irmãos, há muitos lugares extremamente necessitados do Evangelho. E quando o Senhor Jesus disse essas palavras aos seus discípulos, ele estava dizendo assim: irmãos, vocês têm que evangelizar tanto em Jerusalém, olha aí, olha na sua Bíblia, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como também em Samaria, e também até os confins da terra. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: vocês não vão esperar que o lugar que vocês moram seja totalmente evangelizado e todos se convertam para depois então vocês irem a Samaria. Não é assim que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: olhe, mesmo que muitas pessoas ainda não tenham ouvido o Evangelho, como você desejaria que escutassem na sua cidade e no seu país,
Mas mesmo assim você também deve ir e levar o evangelho aos confins da terra. É ao mesmo tempo, irmãos. É ao mesmo tempo. É como uma família que está trabalhando. Enquanto que eu não sei como é o costume aqui, mas enquanto que o pai de família está no roçado, a mulher está na cozinha temperando feijão e os meninos estão lá na escola. Tudo está fazendo ao mesmo tempo. A família está funcionando, fazendo tudo quanto é importante para a família. E a igreja é uma grande família que tem que estar empenhada para que hoje o evangelho esteja sendo pregado em Pindobal, em João Pessoa, lá nos sertões e lá nos confins da terra. Porque somente quando a igreja entende que é ao mesmo tempo, entende que a evangelização é algo urgente, é que este mundo poderá ser evangelizado de tal maneira que a vontade de Deus se cumpra, que esta ordem do Senhor Jesus se cumpra, que este evangelho chegue até os confins da terra, que não haja nenhum lugar do mundo onde Cristo não tenha sido ainda anunciado. Meu querido irmão, você precisa estar engajado na obra missionária. Você não pode estar com a visão apenas para este lugar. Você precisa evangelizar aqui. Você precisa pregar a 100ª vez a quem já ouviu 100 vezes a mensagem do evangelho e rejeitou. Pode ser que na 100ª seja o momento do Espírito Santo de Deus fazer a obra completa no coração daquela pessoa. Mas a igreja precisa fazer aquilo que Jesus disse aos discípulos em João capítulo 4. João capítulo 4, o Senhor Jesus estava ali um pouquinho só, aproveitou para evangelizar a mulher samaritana, os seus discípulos tinham dado uma saída, e quando eles voltaram, o Senhor Jesus disse: levantai os olhos e vede o campo que branqueja para a ceifa. Então nós, como igreja, precisamos estar com os nossos olhos levantados, porque a seara é grande. E Jesus disse lá em Mateus capítulo 9, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Aí Jesus disse, mas tem um jeito de resolver isso. Sabe qual é o jeito, irmãos? Orem para que o Senhor da seara envie trabalhadores para a sua seara. E para concluir, eu quero só mencionar o que Jesus fez, o que Paulo fez junto com a igreja de Roma. A igreja de Roma não tinha nem 30 anos. Era uma igreja nova. A igreja de Antioquia era mais nova ainda. A igreja de Antioquia tinha uns 18 anos, tinha menos de 20 anos. E aquela igreja, Paulo chega à igreja de Roma. Nós não temos a carta aos Romanos. Um dos motivos por que Paulo escreveu a carta aos Romanos é que Paulo queria que a igreja de Roma fosse com ele levar o evangelho na Espanha. Quando você lê o capítulo 15, verso 23 e 24 da carta aos Romanos, você vê isso. Paulo escreve toda esta carta, que é uma das cartas mais profundas da Bíblia, com o interesse de chamar, de convidar aquela igreja, que não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja saudável. E esse é o grande desafio para nós. Nunca seremos uma igreja perfeita, mas devemos nos esforçarmos para que, no que depender de nós, a nossa igreja seja uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja santa, uma igreja que ora, uma igreja que evangeliza, uma igreja que confia no Senhor, uma igreja que ama o próximo, que ama as almas perdidas, que testemunha do evangelho no poder do Espírito Santo, uma igreja que faz missões. Aí Paulo escreve a carta para convidar a igreja de Roma para ir com ele, levar o evangelho à Espanha. Porque Paulo compreendia que a igreja de Roma não poderia continuar somente
dentro dos muros da capital do mundo naquela época. Roma, na época, era como a Nova York de hoje. E Paulo então diz: vocês vão comigo levar o evangelho aos confins da terra. Porque a Espanha, naquela época, ficava nos confins da terra. Porque eles não sabiam, na época, que havia mundo habitado além da Península Ibérica, aquela parte oeste da Europa, leste da Europa, onde fica até hoje a Espanha. Então, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos e nos fala hoje: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o meu desejo é que Deus possa colocar no seu coração um desejo pela obra missionária. Desperte o seu coração para orar por missões, para buscar mais informações sobre missões. E eu quero, de alguma forma, participar do empenho desta igreja para evangelizar os sertões, para evangelizar os quilombolas, para evangelizar os ciganos. E eu oro para que Deus levante daqui um missionário para ir além das fronteiras do nosso país, levar o evangelho a algum outro povo que nunca ouviu o evangelho. Esse é o grande desafio para a igreja. Grande parte do mundo, queridos, ainda não ouviu o evangelho. E este evangelho precisa ser pregado entre todos os povos da terra. Como aquela senhora lá da Serra dos Ventos disse: eu não conheço esse homem. Em muitos lugares, nos sertões, entre ciganos, entre quilombolas, em outras nações, há milhões e milhões de pessoas hoje, que se nós formos conversar, elas dirão a mesma coisa: Jesus eu não conheço. Como eu estive no Japão há uns 20 anos atrás, e conversando com a nossa guia, uma inteligente universitária japonesa, eu perguntei: quem é Jesus para você? E ela disse: Jesus foi um grande homem como Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil, um grande homem como Leonardo da Vinci, um grande homem. E meu coração chorou ali ao ver uma jovem tão inteligente, universitária, mas tão ignorante da palavra de Deus. Por isso, queridos, nós não podemos deixar para amanhã. Comece a orar hoje. Ou se você já ora, ore mais um pouco. E eu quero convidá-lo a ter uma experiência inesquecível, indo conosco em um projeto missionário. O projeto missionário nos dá um vislumbre, irmãos, do que é a obra missionária e os desafios da evangelização, não só dos sertões, mas do mundo. Vamos ficar em pé? Meu Deus, são tantos os desafios. Eu quero te louvar, Senhor, pelo empenho missionário do pastor Batista, do irmão Roberto, de outros irmãos, que atendendo ao teu chamado, esse ardor encontrando espaço nos seus corações. Há mais de 10 anos, eles começaram a lançar a palavra, a semente de vida neste lugar. E por tua graça e misericórdia, esta igreja surgiu, esta igreja está consolidada, esta igreja está sendo alimentada na tua palavra. E te peço, Deus, que o Senhor possa abençoá-la, que esta igreja seja por ti fortalecida, por ti abençoada, que os irmãos vivam em união, que glorifiquem a Deus, que te sirvam com alegria, que possam se empenhar para que este evangelho continue sendo pregado para cada família deste lugar, que mais vidas sejam alcançadas para Cristo e venham se congregar e fazer parte desta igreja para a honra e glória do nome de Jesus. Mas concede aos irmãos a graça de irem além deste espaço e que tu possas levantar desta igreja, ó Deus, que não é uma igreja grande,
não é uma igreja rica, mas é uma igreja abençoada, é uma igreja cheia da tua graça. Louvado seja o teu santo nome, que tu uses esta igreja para que o evangelho chegue em outros lugares, que do meio deste rebanho o Senhor levante missionários, que sejam instrumentos teus, para levar o teu louvor, para levar a tua salvação a lugares aonde Cristo ainda não é conhecido. Faz esta obra e abençoa grandemente, ó Deus, o pastor Batista e todo este rebanho, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.